Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão simulada do programa Jovem Parlamentar 2023. Solicito ao vereador secretário Mônica Esther de Souza Boeira para que faça a leitura do compromisso e aos demais estudantes vereadores que acompanhem. Não, primeiro tu vai ler as frases aqui, aí todos vocês repitam os vereadores alunos, tá? Tu vai lendo frase por baixo. Aqui tem o banquinho, tu pode puxar, se tu quer ficar mais só Embaixo aqui. se tu quiser subir, tu pode subir. Não cai. Acho que não. Não? Então tá bom. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul. Defender a autonomia municipal e exercer com honra. Lealdade e dedicação ao mandato que foi conferido pelo povo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a legislatura da sessão de hoje. Lucas Schelfer Borges, da UX. Eduardo Fontinelli, da UX. Jean Barbosa Nunes, da UX. Alcione Shen, da UX. Luísa Ramos, da UX. Eliton Gonçalves, da UX. Arthur Colombo Tedesco, da UX. Sofia Pedronte Cerati, da UX. Gabriela Xavier, da UX. Patrícia Grezana, da Uniaftec. Lara de Melo Gomes, da Uniaftec. Ilva Maria, da UX. Júlia Andrade Pinto, da Uniaftec. E Márcio Rodrigo Correia. Passamos de imediato à ordem do dia, quando cada vereador fará relato da sua proposição por até 5 minutos. Cada vereador poderá discutir o projeto por até 1 minuto. Passamos à leitura da indicação de autoria das vereadoras Bárbara Dummer e Tatiane Della Pace, da Universidade de Caxias do Sul, UX, que requer ao Poder Executivo que seja avaliado e implementada uma mudança significativa na forma como é conduzida a coleta do lixo domiciliar em Caxias do Sul. Vamos ter um relator ad hoc. Boa noite a todos. Como dito pelo presidente, quero aproveitar já o momento para saudar o presidente, senhores e senhoras vereadores. Estou representando as colegas Bárbara Damer e Tatiana Della Pace, que não puderam estar conosco nessa noite. O projeto versa sobre o requerimento do ano 2023, pedido de informações ao prefeito municipal de Caxias do Sul, de acordo com o artigo 176, inciso 3º. Solicita ao Poder Executivo informações sobre a prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar e requer a Vossa Excelência que seja avaliada e implementada uma mudança significativa na forma como é conduzida o lixo domiciliar em Caxias do Sul. As acadêmicas que represento subscrevem e, observado aqui as normas regimentais, propõem na presente sessão que se requer à mesa, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Caxias do Sul, solicitando que haja mudanças na maneira em que é feita a coleta do lixo neste município. Justifica a tal proposta, pois nas últimas semanas tem
tiveram ambas recebido diversas manifestações por parte dos munícipes relacionadas ao processo atual do recolhimento do lixo no município de Caxias do Sul. Atualmente, observaram que o lixo orgânico domiciliar é inicialmente coletado e armazenado em pontos próximos às ruas, para posteriormente transferência ao caminhão de coleta. Entendem que, durante esse período de espera, a exposição dos resíduos atrai animais errantes, os quais destroem os sacos de lixo, resultando em espalhamento de alimentos. Este cenário não apenas dificulta a execução eficiente do trabalho realizado pelos coletores do lixo, mas também contribui para o aumento da sujeira em vias públicas, prejudicando a estética e tornando a comunidade exposta à condição insalubre do meio ambiente. Consiste na importância da eficiência da preservação do ambiente urbano. Então, solicitam a Vossas Excelências ou a Vossa Excelência a revisão urgente do atual procedimento de coleta de lixo domiciliar e propõe a implementação de medidas que visem a diminuição dos impactos negativos aqui citados, como a adoção de métodos que venham ou possam reduzir o tempo de exposição de tais resíduos postos ao ambiente, como a adoção de métodos que possam reduzir o tempo da exposição dos resíduos nas vias públicas, evitando assim danos causados por animais e mantendo a limpeza e ordem da nossa comunidade. Agradecem às proponentes que aqui representam antecipadamente pela atenção dispensada e a solicitação se colocam à disposição para contribuir de qualquer forma que seja necessária para a melhoria da coleta do serviço em nossa comunidade. Caxias do Sul, 16 de novembro de 2023. Atenciosamente. Obrigado ao vereador. Vamos ao próximo. Em discussão única e votação, o requerimento dos vereadores Anderson da Fonseca dos Santos, Arthur Colombo Tadesco, Bruno Bedin Manfro, Christian Birdi e Laura Sagnelli Muraro, da Universidade de Caxias do Sul. Solicitando informações ao Poder Executivo Municipal sobre a localização e o licenciamento de estabelecimentos de diversão noturna. Muito bem. Boa noite a todos e a todas aqui presentes hoje. Eu lhes vim trazer a proposta legislativa referente ao requerimento ao Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul sobre a localização e licenciamento de estabelecimentos de diversão noturna na área da estação férrea. Muito bem. Em atenção ao que trata o artigo 42, inciso 1º, da Lei Complementar 377 do Código de Postura de Caxias do Sul, o qual estabelece que os estabelecimentos de diversão noturna devem estar a uma distância maior de 200 metros de estabelecimentos de ensino, sendo que nessa região possuímos o exemplo do Cubo Multipalco e do 054, que estão a menos de 200 metros, e também temos o Café de la Musique e a Bulls Brasil, que também estão a menos da Escola Coronel José Pena de Moraes. Essas medições foram feitas utilizando o Google Maps, com a ferramenta Medir Distâncias, ou seja, qualquer um pode averiguar rapidinho isso aqui. E com isso vamos aos pedidos. Sendo o primeiro, quais são e quantos são esses estabelecimentos nessa região da estação férrea? Se há uma avaliação criteriosa desses estabelecimentos, principalmente nos da região, fora os da cidade inteira. Qual é a frequência dessas fiscalizações, especificamente nos requisitos de horário de funcionamento e produção de ruídos? Se há políticas de planejamento que visam cumprir o disposto no artigo 42, inciso 1º do Código de Postura de Caxias do Sul,
E, em caso de descumprimento dos dispositivos legais, quais são as sanções impostas ao referido estabelecimento? É isso, obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Então, entra em discussão o pedido de informações. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo inscrito. Em discussão única e votação, o requerimento das vereadoras Heloísa Andretta Godinho, Érica de Jesus Belardim, Sofia Negrini dos Santos e Vanessa Stum Vacari, da Universidade de Caxias do Sul, solicitando informações ao Poder Executivo sobre a regularização dos projetos de prevenção contra incêndios, PPCI, das escolas da Rede Municipal do Ensino de Caxias do Sul. Com a palavra das autoras. O projeto está prejudicado pela ausência dos vereadores. Em discussão única e votação, o projeto de lei de autoria das vereadoras Ana Caroline Guarnieri, Luísa Ramos, Sara Samira, da Universidade de Caxias do Sul, que institui e normaliza o sistema de parceria entre o poder público e a iniciativa privada para fins de implantação da reforma e manutenção das áreas verdes públicas. Com as palavras das autoras, por gentileza. Boa noite a todos os presentes. Na pessoa do senhor presidente da Câmara, saúdo os demais componentes da mesa, assim como os demais vereadores. Nosso projeto de lei versa sobre a normatização do procedimento de parceria entre o Poder Público Municipal e a sociedade, para fins de implantação, reforma e manutenção de áreas verdes públicas, aqui compreendidas como parques, canteiros, jardins, praças, rótulas e outras áreas passíveis de ajardinamento, bem como a colocação e fixação de veículos de divulgação nos espaços públicos já descritos. Ficam disponíveis para adoção, manutenção e revitalização, por pessoas físicas ou jurídicas, as áreas verdes públicas, assim como para a colocação de veículos fixos de divulgação. Cada adotante de uma área verde deverá comprometer-se a manter a responsabilidade sobre a referida área pelo período mínimo de 5 anos a contar da data de adoção, podendo o período ser prorrogado. Cada adotante é obrigado a realizar o plantio de uma espécie nativa da região ao adotar uma área verde, com o propósito de preservar e promover a manutenção da flora local, contribuindo significativamente para a prevenção e extinção de espécies autóctones. O procedimento de adoção das áreas verdes públicas será gerenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, competindo-lhe também a fiscalização dessas áreas. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a prerrogativa de eleger a espécie a ser plantada, bem como acompanhar e supervisionar a implementação dos projetos em todas as etapas, além de fiscalizar o cumprimento dos contratos de adoção das áreas verdes públicas, aplicando, quando necessário, as sanções legais contratualmente cabíveis. A proposta do projeto de lei foi pensada a partir do decreto número 17.108 de agosto de 2014, que implementa, por meio do programa Floresça Caxias, a adoção de áreas verdes públicas. A proposição de um prazo mínimo
é para que os adotantes não tenham a prerrogativa de revitalizar a área e abandoná-la posteriormente. Então, a nossa ideia é propor um prazo mínimo de 5 anos para que os adotantes possam cuidar da área, sem que ela seja abandonada após a revitalização. Além disso, o projeto estimula a preservação da flora regional por determinar o plantio de uma espécie nativa da região. No mais, era isso. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado, vereadora. Só vou pedir que os próximos vereadores que forem se apresentar, por gentileza, informem seu nome, tá? Porque não estão falando. Obrigado. Em discussão? Encerrada a discussão, começa a votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo. Em discussão, única em votação, o projeto de lei que dispõe sobre a acessibilidade de idosos, adultos e crianças deficientes, hipossuficientes e agentes públicos ao órgão públicos e organizações da sociedade civil de interesse público, de autoria da Aline Shen, Glauci Alexandre, Fernanda Ragazon Barroso, Laura Carvalho, Vitória Pitan, da Universidade de Caxias do Sul. Com a palavra das autoras. Boa noite a todos presentes, senhores vereadores, acadêmicos de direito. Então, o presente projeto de lei tem como propósito central abordar uma difícil realidade enfrentada pelos idosos, pelas pessoas com deficiência, hipossuficientes e agentes públicos aqui, fazendo uma ressalva aos estagiários no que concerne ao acesso aos órgãos públicos e às organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. É uma barreira significativa que se apresenta diante desses cidadãos, sobretudo a insuficiência do transporte público, uma vez que os transportes públicos eles não contemplam diretamente essas instituições, assim dificultando o acesso à justiça, como também a esses serviços sociais. Assim, inexistindo essas paradas de ônibus nas proximidades, aumenta a inseguridade pública e dificulta o acesso aos serviços públicos. A gente sabe que o município de Caxias do Sul ele é caracterizado por um relevo de morros, o que faz com que, em dias de chuva, agravem os casos de acidentes, de escorregamentos e quedas dessas pessoas, principalmente esses órgãos públicos que se localizam em morros. Assim, a população que tem que fazer uso desses serviços públicos, muitas vezes tem que tirar do próprio dinheiro para pagar um táxi ou também usar aplicativo de transporte, o que é muito custoso para essas pessoas, principalmente as pessoas que são hipossuficientes. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a defensoria, que a gente sabe que as pessoas que vão até a defensoria são porque elas precisam ir e não porque elas querem estar lá. E muitas acabam desistindo do direito à justiça que elas têm por causa que não têm acesso ao transporte de chegar até lá. Também devemos considerar a questão da mobilidade urbana, a qual é ferramenta de justiça e transforma-se em elemento fundamental na organização do espaço urbano. E esse direito ele deve ser colocado em prática. Nesse projeto, a gente traz 3 meios para colocar esse direito em prática, que seria a implementação de paradas de ônibus, a aprovação da possibilidade do condutor do transporte público parar em frente ou próximo a essas instituições, e também a questão da informação, que informe quais linhas de ônibus, quais ônibus passam por essas instituições, esses órgãos. Portanto, é fundamental a salvaguarda dos direitos
dos cidadãos, garantindo acesso à justiça, aos serviços sociais, à informação, ao transporte público eficiente e a um meio ambiente sustentável. Pelas razões expostas, solicita-se o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto. Em discussão? O pessoal fala pouco. Se vocês quiserem participar, inclusive. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em discussão única e votação, o projeto de lei de autoria dos vereadores Jean Barbosa Nunes, Cleia Alves Goulart, Guilherme Marques, Paola Cassol, da Universidade de Caxias do Sul, que dispõe sobre a divulgação do conteúdo informativo jurídico para estudantes da Rede Municipal de Educação, por meio de parcerias entre instituições de ensino e a Prefeitura de Caxias do Sul. Com a palavra das autoras. Autores, desculpa. Boa noite a todos. Eu, Jean Barbosa Nunes, representando os demais membros do grupo, venho até essa ilustre casa, na presença dos senhores, para propor o projeto que institui uma proposta de divulgação de conteúdo jurídico informativo na Rede Municipal de Educação, por meio de parcerias entre instituições de ensino superior e as instituições de ensino da Rede Municipal de Educação, para divulgação de conteúdos jurídicos e informações referentes aos direitos fundamentais de todas as pessoas, bem como os deveres sociais para promover a cidadania desde o ensino fundamental na tenra idade das crianças. Por meio desse projeto, a Prefeitura não teria qualquer custo, pois essas atividades seriam feitas pelos próprios acadêmicos dos cursos de Direito das instituições de ensino da cidade. Essas atividades teriam o valor de horas complementares para os acadêmicos, o que incentivaria a propositura e a participação de mais atividades similares e, com certeza, isso teria uma grande contribuição para todos os munícipes, e em especial para as crianças que podem divulgar essas informações aprendidas na escola com as suas famílias e auxiliar dessa forma que a sociedade possa ter acesso a todos os seus direitos e exigir e participar cada vez mais de toda a vida social. Por meio desse projeto, as instituições de ensino superior, em parceria com os professores, seriam responsáveis pela curadoria do conteúdo e, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, seria feita a organização, então, dos horários onde isso iria acontecer e de quais os conteúdos seriam propostos para os acadêmicos. O presente projeto tem como finalidade, portanto, promover a educação jurídica e cidadã entre os estudantes da rede municipal e fortalecer o entendimento sobre direitos fundamentais e deveres. A iniciativa não traria custos para o município e permitiria que, ao longo do tempo, a cidade de Caxias do Sul contasse com indivíduos mais conscientes de seus direitos e deveres. Obrigado, Jean. Entra em discussão. Encerrada a discussão e em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo. Em discussão, única em votação, o projeto de lei de autoria dos vereadores... Desculpa, estava repetindo. Em discussão, única em votação, o projeto de lei de auditoria dos vereadores Sofia Perondi Cerati, Júlia Iane, Manuela Zanardi, da Universidade de Caxias do Sul, que dispõe sobre a disponibilidade de tempo extra da aplicação de provas e demais tarefas realizadas no ambiente escolar para alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Com a palavra de uma das autoras...
Então, boa noite a todos. Eu sou a Sofia. Então, eu estou representando as demais integrantes do grupo que não puderam comparecer hoje. Então, como já dito antes, o projeto de lei ele dispõe sobre disponibilidade de tempo extra em provas e demais tarefas realizadas no ambiente escolar para os alunos com transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Em seu artigo 1º, ele seria sobre a obrigação das escolas públicas municipais e instituições privadas disponibilizarem esse tempo extra para os alunos com um transtorno fazerem as suas avaliações, assim como, se necessário, esse aluno poder se deslocar a uma sala com poucos alunos ou com nenhum aluno, para assim ele poder se concentrar de uma forma muito melhor. A justificativa para a ideia do projeto é o fato dos alunos com transtorno de déficit de atenção, não só os alunos, mas qualquer pessoa que sofra com um transtorno, não ser protegido pela lei das pessoas com deficiências, por justamente não serem consideradas pessoas com deficiência. Então, pela OMS, o transtorno ele é uma falta de capacidade neurobiológica, onde afeta todas essas pessoas que sofrem com transtorno desde a sua infância e passa pela sua vida inteira. Então, não é só porque a nossa lei não considera pessoas com TDAH deficientes que isso significa que eles não possuem dificuldades e que não mereçam estar num ambiente com mais equidade. Um dos sintomas do TDAH é a desatenção muito rápida, que é uma das principais características que a gente precisa ter numa sala de aula, principalmente durante uma avaliação. Então, a gente só queria dizer que o nosso projeto promove uma equidade para os alunos que sofrem com transtorno diariamente e que, infelizmente, não são protegidos pela nossa lei aqui do país. E é importante ressaltar que o projeto ele não tem nenhum custo, então é só as escolas disponibilizarem esse tempo para os alunos poderem se concentrar melhor. E é isso aí. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigado, vereadora. Entra em discussão, então. Mas estão fraquinhos, vereador, hoje, hein? Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo. Só uma dúvida aqui, desculpa cortar um pouquinho. Eu acho que o Kelvin não se encontra presente da Uniftec. Kevin? Não? Ok. Posso passar para o próximo? Em discussão única e votação, o projeto de lei de autoria dos vereadores Arielle Rosa, Gabriela Xavier, da UX, que torna obrigatória a implementação da tabela nutricional do município de Caxias do Sul, com as palavras únicas das... Desculpa, é da Uniftec, só corrigindo aqui. Errei o partido, desculpa. Boa noite, prezados vereadores e acadêmicos. O nosso projeto ele tem o objetivo de aprimorar o fornecimento da alimentação aos estudantes das escolas municipais de Caxias do Sul. Reconhecemos a importância vital da tabela nutricional e a necessidade de sua revisão, que deve ocorrer em até, no máximo, 120 dias, isso não sendo apenas uma questão administrativa, mas também uma medida de impacto na qualidade de vida dos estudantes. A alimentação nas escolas tem um papel fundamental no bem-estar dos alunos. Garantir refeições equilibradas e nutritivas é essencial para promover o estilo de vida saudável. Além disso, contribui na redução e prevenção de doenças crônicas, como diabetes e obesidade, onde tem se tornado mais frequente entre crianças e adolescentes. Muitas vezes, a refeição servida na escola é a única refeição que alguns jovens têm durante o dia, tornando um compromisso das escolas com a oferta de alimentos saudáveis e balanceados ainda mais crucial. Promover a alimentação saudável e incentivar a prática dos exercícios físicos não beneficia apenas a saúde, mas também o impacto positivo no seu desempenho escolar.
Alimentos nutritivos não só fornecem a energia necessária, mas também aumentam a capacidade de concentração e raciocínio, melhorando o humor e proporcionando maior disposição, contribuindo para um ambiente de aprendizado mais produtivo. Além disso, a revisão da tabela e a inclusão de alimentos sazonais tem benefícios significativos. Incluir alimentos da estação não só economiza recursos, mas também garante que os estudantes tenham maior valor nutricional quando consumidos no momento apropriado. Portanto, a necessidade de atualizar e adaptar a tabela é fundamental para garantir que eles recebam o máximo de benefícios de suas refeições escolares. Em resumo, o projeto busca promover uma alimentação saudável e equilibrada para os estudantes municipais de Caxias do Sul, garantindo que eles também tenham oportunidade de desenvolver de maneira saudável e atingir o seu potencial, tanto educacional quanto no aspecto da saúde. O projeto gera a aplicação de tabelas nutricionais nas escolas municipais de Caxias do Sul e tem sua alteração em um período menor ou igual a 120 dias. Também posso comentar que nos artigos, a gente comentou da tabela, né? E no artigo 2º, ele fala que, no parágrafo 1º, que como modelo de tabela pode-se basear-se nas tabelas do site oficial da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Boa noite, muito obrigada. Ai, meu nome é Gabriela, né? Eu esqueci de falar que tu pediu. Obrigado, vereadora Gabriela. Entra em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. É assim todo dia? Próximo. Em discussão única e votação. Projeto de lei vereador Tiago Silva da Fonseca, do Centro de Universidade UniFTech, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto de 50% em restaurantes na forma de rodízio ou buffet livre para pessoas que realizarem cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia. Com a palavra do vereador. Não se encontra presente. O projeto se encontra prejudicado. Isso? Vamos ao próximo. Em discussão única e votação, o projeto de lei das vereadoras Patrícia e Daniele Hoffmann, do Centro Universitário da UniFTech, que cria o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem, Ecofundo. Com a palavra de uma das autoras, vereadora Patrícia. Boa noite, senhor presidente Eric. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, público presente. Esta vereadora e moradora da cidade de Caxias do Sul, situada na Serra Gaúcha, dirige às senhoras e os senhores vereadores dessa cidade. Submeto minha apreciação e a deliberação do plenário desta Casa Legislativa a minuta de projeto de lei de iniciativa das faculdades UniFTech de Caxias do Sul, que visa criar o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem, o Ecofundo. Benefícios aos agentes de reciclagem de resíduos sólidos das associações de triagem e reciclagem do município de Caxias do Sul. Benefícios como EPIs, caixinhas de troco solidário e parcerias com clínicas de saúde. Essa proposta de minuta de lei, ela tem por objetivo ofertar benefício aos agentes das associações conveniadas de nossa cidade, visando nas melhorias das condições de trabalho dos agentes e do meio ambiente, como forma de motivação e incentivo.
O trabalho dos agentes é muito importante para o meio ambiente e para toda a sociedade, diminuindo o desemprego, sendo uma fonte de renda para as famílias. O solo não suporta mais aterros e o descarte inadequado, afetando a nossa saúde e o meio ambiente, que no momento está pedindo socorro. Materiais utilizados no nosso cotidiano demoram centenas de anos para se decompor na natureza. A necessidade de investirmos e apoiarmos as associações de triagem e reciclagem de resíduos sólidos conveniadas, na expansão das parcerias entre sociedade, poder público e privado, para o alcance e sucesso dos objetivos propostos. Os benefícios que a reciclagem devolve para toda a sociedade: diminuição da poluição do ar, da água e do solo, economia de energia, diminuição da poluição urbana, gera mais emprego e renda, reduz a pobreza, mantém a cidade mais limpa e promove a sustentabilidade. À vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares nessa iniciativa. Respeitosamente, Patrícia Grezana e Daiane Hoffmann. Obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Entra em discussão. Encerrada a discussão, entra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Encerrada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em discussão única e votação, o projeto de lei dos vereadores Bruno Maia, Gustavo Knop, Milton Ferreira, do Centro Universitário UniFTEC, que institui o Dia Municipal da Limpeza e Revitalização de Praças, com as palavras dos autores para a defesa do projeto. O projeto se encontra prejudicado. Próximo. Em discussão única e votação, o projeto de autoria da vereadora Lara Melo de Gomes, do Centro Universitário UniFTEC, que estabelece medidas punitivas e sanções administrativas aos indivíduos envolvidos em atos de crueldade contra animais e das outras providências. Com a palavra da vereadora Lara. Boa noite a todos presentes, boa noite ao presidente dessa mesa. Excelentíssimos vereadores, honrando o compromisso com a defesa dos direitos e bem-estar dos animais com o nosso município, o referido projeto que versa sobre o reforço na fiscalização e imposição de multas por maus tratos a animais traz como uma resposta a crescente conscientização da sociedade sobre a importância de proteger amigos de quatro patas e outras criaturas que compartilham conosco este espaço em comum. Este projeto de lei, reconhecendo a natureza jurídica dos animais e a sua vulnerabilidade, almeja estabelecer medidas concretas para coibir atos de crueldade e maus tratos, com a aplicação de multas significativas para aqueles que desrespeitam os princípios éticos e legais relacionados ao tratamento adequado dos animais. Nossa iniciativa também busca elevar o padrão de bem-estar animal em nosso município, promovendo a responsabilidade e a conscientização dos cidadãos quanto à importância de cuidar adequadamente de seus animais de estimação, evitando o abandono e o sofrimento desnecessário. A imposição de multas por maus tratos desempenha um papel crucial na dissuasão de práticas cruéis, contribuindo para uma construção de uma sociedade mais compassiva e justa, em que o respeito à vida animal é um valor inegociável. Além disso, o nosso projeto de lei visa proteger os animais de abrigo e, de maneira indireta, impactar positivamente na saúde pública, reduzindo a propagação de doenças zoonóticas e melhorando a qualidade do ambiente urbano.
Adotar as medidas rigorosas de fiscalização e imposição de multas por maus tratos a animais no nosso município pode exercer um papel exemplar e inspirador para outras comunidades, incentivando a proteção do direito dos animais em âmbito mais amplo, de acordo com as melhores práticas legais e éticas. Portanto, apresento este projeto de lei com a convicção de que ele reflete os valores e anseios da nossa comunidade em relação à proteção dos direitos dos animais, bem como a responsabilidade de garantir de que todos os seres vivos sejam tratados com dignidade, respeito e compaixão. Acreditamos que essa proposta legal contribuirá para o fortalecimento da nossa sociedade, promovendo uma convivência mais harmoniosa entre os nossos humanos e animais do nosso município. Esse projeto de lei, ele altera um artigo de uma lei já existente no nosso município, a Lei 8.542, de 7 de agosto de 2020, que fala no artigo 68 sobre os tipos de maus tratos, negligência, agressões e violência com os animais. Hoje, as penalidades aplicadas para esse tipo de maus tratos, elas são referente ao valor de uma referência municipal, um valor de referência municipal, que hoje, em 2023, é de R$ 42,00 e alguns centavos. Para essas situações onde existe a violência em casos cruéis e o que vem acontecendo constantemente no nosso município, a ideia desse projeto é ter um valor simbólico, onde a propagação dessa violência ela seja dissolvida. Acredito que, com o aumento dessa taxatividade e um acompanhamento do nosso órgão responsável, a SEMA, por essas denúncias, a gente possa reduzir a quantidade de casos de maus tratos que a gente tem no nosso município hoje. Obrigada. Obrigado, vereadora Lara. Entra em discussão. Peço a palavra. Eu, aqui. Te vi. Passa a palavra ao vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para dar uma movimentada aqui na sessão, mas esse é um tema bastante importante. Inclusive, semana passada, nosso gabinete recebeu uma denúncia muito grave de um fato que ocorreu aqui em nossa cidade, que um cão aqui no bairro Exposição, no Panassolo, ou Exposição Panassolo, de que o animal foi espancado, o cachorro foi espancado e, bom, a cidade inteira acompanhou, que foi amplamente uma repercussão muito grande. E eu acompanhei também a presidente da ONG Sem Raça Definida até a delegacia, ficamos até 2 da manhã lá fazendo os registros, e ainda me chega um cidadão no local e dizendo ser o proprietário do cachorro, que tinha deixado o cidadão que espancou como tutor, e dizendo que o cidadão que estava de tutor estava educando o cão e não espancando. Então, parece piada, mas é verdade. Por isso que, obviamente, votarei favorável a esse projeto de lei. Conte com o nosso apoio, né, vereador Felipe? Nós não somos do mesmo partido, mas ficticiamente aqui nesse momento, né, vereador Marisol, estamos todos juntos. Então, parabéns pelo projeto de lei e com certeza votaremos favorável. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador, só peço que informe seu nome, por gentileza. Meu nome é Lucas, eu acompanhei a proposta da colega e eu gostaria de saber, em números, a porcentagem desse aumento, dessa pena, porque é importante a gente também ter uma noção, porque em 100%, 50%, quanto que a gente penalizaria a mais essa pessoa, porque a lei fala certamente uma valoração, e seria importante a gente também estipular, tendo em vista o projeto, quantos por cento nessa multa será acrescido. Obrigado. Passo a palavra à vereadora Lara. Oi? Nestes casos... Tem que pedir a palavra. Peço a palavra. Passa a palavra para a vereadora Lara.
Nestes casos, sobre o valor das penalidades, até uma pesquisa que eu fiz junto à SEMA, em 2022, numa reportagem até de uma bem conhecido entre os caxienses, que é o Leuve, em 2022 nós tivemos mais ou menos 600 denúncias de maus tratos. Muitas, na verdade, muitas ligações que eles tiveram era para castração, mas dentre elas 200 denúncias realmente de maus tratos. A atualização de valores para essas penalidades, hoje, como eu falei, o valor de referência municipal é de R$ 42,63, se eu não me engano. Para a penalidade máxima de maus tratos, onde existe a violência, agressividade e abuso sexual dos animais, o valor máximo é 92 vezes, ou seja, para a vida do animal, onde foi negligenciado, abusado ou cruelmente tratado, o valor máximo para essa penalização é de 3.900 e algum pouquinho. Esse é o valor para alguém que agride, abusa ou maltrata um animal. O projeto de lei ele tem um valor mais grandioso, mas tem a ciência de que aumentar o valor e reforçar na sociedade que isso sim é violência e isso sim é contra a lei. Nós temos a lei sanção na nossa federação, onde fala que maus tratos é crime. O projeto, onde eu coloquei sobre os valores, ele passa de 2 a 10 mil reais, onde consta a morte do animal, mas tudo, né, tem um processo e a avaliação. No momento da denúncia, que é realizado que é visto a negligência, é dado um prazo para adequação do ambiente do animal, ou, enfim, ao que foi dado, né, da denúncia, enfim, do habitat onde ele estava, enfim, a casinha, ou a água, enfim. É dado esse prazo para ele fazer o ajuste, e se não cumpre com isso, ele tem sim um prazo de defesa prévia, e após isso uma aplicação da penalidade. E onde não houver... Acabou o tempo. Mas pode concluir. Onde não houver esse pagamento, então, dessa penalidade, ela dobra e fica pendente esse valor no nome do cidadão. Certo, obrigado, vereadora Laura. Mais ninguém? Mas tá melhor que antes. Encerrada a discussão, começa a votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo. Em discussão única e votação, o projeto de lei do vereador Wellington Gonçalves Vitorino, da Universidade de Caxias do Sul, UCS, que dispõe sobre o percentual mínimo de 30% em nomes de mulheres na denominação de logradouros bens públicos do município de Caxias do Sul. Com a palavra do vereador. Bom, boa noite a todos os vereadores, vereadoras, ao presidente. Eu vim aqui, então, apresentar esse projeto de lei que seria, então, dispor sobre o percentual mínimo de 30% dos nomes de mulheres na denominação de logradouros e bens públicos, sendo ruas, avenidas, praças, elevadoras ou até mesmo viadutos, aqui do município de Caxias do Sul, né? Então, o artigo 1º seria a denominação de logradouros do município de Caxias do Sul, que tem um nome próprio, além das praças, escolas e outros bens da municipalidade, né? Passarão a ser identificados, então, como nome de mulheres, observando-se o percentual mínimo de 30%. O artigo 2 do projeto tem como esta lei se aplica aos novos logradouros, sendo as ruas, avenidas, elevadas ou viadutos, parques e praças, além de outros bens públicos da municipalidade que ainda não tenham propostas de dominação em tramitação no Poder Executivo e no Poder Legislativo municipais. O artigo 3º, então, do projeto se refere às denominações que farão referência às mulheres que se notabilizaram positivamente ou contribuíram com o desenvolvimento e a história do município de Caxias do Sul, do estado do Rio Grande do Sul e também nacional, tanto internacionalmente, né?
Então, eu trago aqui uma justificativa para que esse projeto seja aprovado, né? Que seja, então, que a proposta de tornar obrigatório dar nomes de mulheres em, no mínimo, 30% dos novos logradouros e bens públicos do município de Caxias do Sul visa, então, promover a igualdade de gênero e reconhecer a contribuição das mulheres para a sociedade local, regional e nacional. Historicamente, a representatividade feminina tem sido submetida na nomenclatura de espaços públicos, sendo então perpetuada uma visão desigual na construção da identidade local. Esse projeto de lei busca corrigir essa disparidade, valorizando então as realizações e conquistas das mulheres, proporcionando modelos positivos para as gerações presentes e futuras. Além disso, ao destacar as mulheres notáveis da comunidade, promover-se também a conscientização sobre a importância da diversidade e da inclusão, contribuindo também para a construção de uma sociedade mais justa e mais equitativa. A proposta também reflete um compromisso fundamental com a promoção da igualdade de gênero e o reconhecimento da influência positiva das mulheres em todos os aspectos da sociedade. Essa iniciativa é respaldada por uma série de razões que fortalecem sua importância e pertinência. Ao longo da história, a contribuição das mulheres por muitas vezes foi submetida e por vezes inviabilizada, inclusive na atribuição de nomes e espaços públicos. Isso resultou, então, em uma narrativa desigual na construção da identidade local, né? Onde a representatividade feminina foi relegada a segundo plano. O projeto de lei em questão emerge como uma proposta a essa disparidade, buscando retificar, então, essa lacuna histórica. Então, para concluir aqui a apresentação do projeto, eu quero concluir com uma pergunta. A maioria das cidades brasileiras estão repletas de nomes de homens que constam suas batalhas, conquistas, descobertas e que expõem orgulhosamente na paisagem urbana seus feitos e suas fortunas. Por que, então, não podemos ver os nomes das mulheres que moldaram então, nossas cidades, nossa história e nossa cultura, também expostos nos espaços públicos? Obrigado. Agradeço ao vereador Eliton Gonçalves Vitoriano e abro a discussão. Essa palavra. Passo a palavra ao vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Eliton pela iniciativa e já causou um debate importante aqui entre os vereadores da casa. Além dessa questão dos 30% das denominações com nomes de mulheres, a gente pode notar que nós estamos aqui na Dom José Bareia, com Alfredo Chaves e o Parque Getúlio Vargas, comprovando aquilo que o senhor trouxe aqui para esse debate. E quero aproveitar esse momento de discussão sobre denominações, porque muitas vezes os vereadores ou as câmaras de vereadores são taxadas de só votar em nome de rua, o que não é verdade. Vocês estão vendo aqui que isso não é verdade. Porém, a denominação dos nomes de rua tem uma importância fundamental para a cidade. Só não é problema para quem tem nome na sua rua. Vocês imaginem pessoas que moram em um local, que não conseguem dar localização para uma ambulância chegar, que não conseguem receber suas correspondências, ou que na pandemia não consigam fazer com que uma teleentrega chegasse até a sua casa. Então, a denominação de um nome de rua muitas vezes é ridicularizado, mas nós temos que entender o quanto isso socialmente é importante para quem não tem nome na sua rua. Quanta falta isso faz para avisar os bombeiros, para avisar a ambulância, para avisar os mais diversos serviços que são atendidos através da denominação de logradouros. E aí a gente soma com essa iniciativa que o senhor teve de indicar esses 30% de nomes de mulheres em logradouros ou áreas públicas do município de Caxias do Sul. Então, quero elogiar a iniciativa, vereador, e mais do que isso, né, mostrar a importância que tem nós termos ruas com denominações na cidade, porque muita gente sente falta e precisa que a sua rua tenha um rumo, que tenha um caminho e que os serviços possam ser acessados, independentemente de qual for, principalmente os de saúde e emergência. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora. Obrigada, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, quem nos acompanha hoje aqui no plenário. Queria primeiro fazer um agradecimento especial ao nosso colega vereador Eliton, que é importante a gente ouvir de um vereador homem uma proposta como essa, pensando na questão da equidade e do respeito às mulheres. E ouvir aqui também um outro colega vereador, homem,
fazendo a sua manifestação favorável nesse sentido. É importante que a gente entenda sempre que nós temos as discussões em relação a esta questão de equidade, a esta questão de buscar esses espaços, que a gente o faça de maneira coletiva, que não sejam as mulheres apenas defendendo esses seus espaços. Então, muito importante, projeto semelhante de lei nesse sentido já existe em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, ele já existe, né? Foi aprovado, foi votado e aprovado. Outros municípios há uma discussão. Houve uma discussão também já na Comissão de Educação, no Senado, sobre essa questão. Então, se houvesse, nesse momento, uma discussão efetiva, uma votação efetiva, que não uma votação simulada, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre ele, de como efetivamente nós faríamos esses 30%, uma vez que se hoje, como nos trouxe o colega vereador, se a gente fizesse uma avaliação, com certeza, né, chuto aqui que teríamos 90 e tantos % de ruas com denominações, né, de ruas com nomes de homens. Então, é importante que a gente pensasse como seria, né, esses 30%, que foi a discussão que a gente fez aqui, se seria uma discussão, se seria algo de cada vereador, das suas propostas, se seria uma discussão da Câmara, cada legislatura, para que a gente tivesse esse percentual dos 30%. Mas o que nós entendemos aqui na Câmara, sempre essencial, é que projetos suscitem discussões. É isso que a gente acredita, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa alertar para algo tão importante que é as mulheres terem muito mais os seus espaços e o reconhecimento, elas que por muitas vezes estiveram do lado desses homens que têm os nomes das ruas, logradores e afins, e não são as reconhecidas em muitas dessas situações. Parabéns ao colega vereador por um projeto que nos valoriza. Muito obrigada. Frente à parte, vereador. Por favor, vereador. Para lhe ajudar, vereadora Marisol, conversar com o vereador Bortoluz aqui, e até o formato, né, de nós fazermos criarmos esse percentual dentro da casa, se é de forma individual ou de forma coletiva. Eu acredito que de forma individual ele ficaria mais fácil até o controle dessa denominação. Supondo que a senhora apresente 3 nomes de rua nessa legislatura, obviamente que um deles deveria ser nome de mulher para atingir os 30%, porque se for pela casa inteira não tem como a gente fazer esse controle, mas de forma individual teria como fazer uma análise mais simplificada desses números. Então, é algo bem positivo, propositivo de pensarmos. E nós conversávamos aqui, o vereador Bortoluz, e tentávamos imaginar nomes de mulheres nas ruas centrais de Caxias do Sul, e praticamente não existem. Existe muito no Sagrada Família, que são as ruas que foram denominadas em virtude da tragédia da explosão da fábrica do Gasola, né, na década de 50, que aí todas as ruas próximas foram denominadas com nome de mulheres para homenagear essas funcionárias que tiveram a sua vida ceifada em virtude daquela explosão durante a Segunda Guerra. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, vereador, pela participação. Acho que é importante, sim, que a gente discuta e que a gente coloque efetivamente na história as mulheres no papel que elas tiveram, têm e com certeza terão. Obrigada, presidente. Peço a palavra. Aproveitando, então, que a vereadora... Passo a palavra para a vice-presidente. Aproveitando que a vereadora Marisol colocou que nós temos mais de 90% nomes de homens nas ruas, que tal acrescentar para 50% ao invés de 30% o nome das ruas? Acho que é uma igualdade mais justa em prol das mulheres. Obrigado, vice-presidente. Secretária, desculpa. Mais alguém? Encerro a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Próximo. Em discussão única e votação, o projeto de lei de autoria da vereadora Júlia Andrade Pinto, do Centro de Universidade Uniftec, que institui o programa Todos pelos Pets no âmbito do município de Caxias do Sul, dá outras providências. Com a palavra da vereadora. Boa noite. O meu projeto de lei ele é uma lei de captação de doações.
para ajudar os animais e também os seus tutores, não só ONGs ou protetores independentes, mas também todos os donos que têm baixa renda. Eu pensei nessa lei, por exemplo, a colega antes citou a Lei Sanção, ela é uma lei nova, ela não tem muito tempo ainda, e ela prevê prisão para maus tratos. Só que maus tratos não é só você violentar, bater num animal, ele também é você não prover um bom ambiente, você não dar uma ração, não levar no veterinário quando ele precisa. Então, a minha lei ela é para a gente conseguir captar, né, comida, coleira, remédio, tudo que as pessoas quiserem doar para ajudar os animais. Essa lei ia incentivar, eu acredito, a adoção dos animais, que é um problema ambiental e social do nosso município. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem muito dinheiro, mas, mesmo assim, ela quer fazer aquele bem. Então, seria nesse sentido. E também eu acho que desestimularia o desperdício, porque, por exemplo, no meu projeto de lei, não só pessoas físicas como pessoas jurídicas, lojas poderiam doar. Então, às vezes, tem muito, por exemplo, comida no estoque, ração, não vai sair no tempo, não vão conseguir vender tudo, vai passar da validade. Então, eles têm esse recurso, eles podem doar e saber que vai ser bem aproveitado. E seria isso. Obrigada, vereadora Júlia. Em discussão. Passa a palavra ao vereador. Só o teu nome. Eduardo. Passa a palavra ao vereador Eduardo. Eu queria fazer um breve complemento ao projeto da vereadora, que, como eu vou expor, quando do meu momento ali de falar nessa tribuna, os animais, pela nossa Constituição, são tidos como pessoas de direitos, pessoas portadoras de direitos constitucionais fundamentais, tá? Então, eu acho que já seria mais do que na hora do que nós passarmos a ver a situação dos animais também como uma matéria de saúde pública. Então, eu deixo essa ideia aos parlamentares aqui da casa para podermos tratar com mais atenção aí o direito dos animais. Obrigado, vereador. Mais alguém? Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Encerrada a votação, projeto aprovado por unanimidade. Próxima. Em discussão única e votação do projeto de lei complementar de autoria da vereadora Liva Maria Boniati, da Universidade de Caxias do Sul, UX, que altera e cresce dispositivos de lei complementar número 376, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa à política municipal do meio ambiente. Com a palavra, a vereadora. Bom, em primeiro lugar, assim aí mas assim, acho que me ouve tranquilo, né? Em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite aos colegas e aos demais presentes nesta nossa reunião. Ao verificar a lei número 376, de 22 de dezembro de 2010, procurei ater-me ao capítulo 2 das competências, em especial o inciso 8, que diz respeito a... Já vou direto nas competências. Promover a educação ambiental formal, um conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, e não formal e a informal. Como eu estava me atendo, então, a essas leis complementares, eu achei esse inciso muito amplo e vago. Aí eu pensei no seguinte, eu vou propor
alguns passos. Primeiro, voltar a mais informações ao público sobre a preservação do meio ambiente. E, em segundo, é o problema muito forte, eu percebo em Caxias também, que é a questão do lixo, né? Percebi, andando em Porto Alegre, a diferença que eu encontrava junto com meus amigos lá, como separavam dentro do próprio prédio até chegar fora para o encaminhamento correto. E observei que seguiam aquilo com uma certa vontade, uma rotina sem esforço. E ao me deparar aqui em Caxias, circulando, a problemática nossa do lixo é cruel, porque já sai dos condomínios, das moradias, suponho, e também tenho certeza, não há uma seleção, uma separação correta. Parece-me que as pessoas fazem isso até, nem é mecânico, eu diria, sem um pouco de amor ao que vive e o que está em seu entorno. E também, estando com amigos em Canoas, eu vi lá que o recolhimento de resíduos, eles faziam uso de, como se diz, fabricar sabão e distribuir às comunidades carentes. Aí voltei-me para esse inciso 8 e coloquei o seguinte: acho que eu vou propor oficinas, e essas oficinas que pudessem ser indicadas e colaboradas com a população para que se criasse, como lá, não só o sabão, né, que pudesse, assim, já ouvi aqui, hortas comunitárias, etc. O outro ponto que eu achei importante, e por ser muito amplo, eu citei lá umas mudanças nas competências. Eu acho que também precisaríamos de alguns eventos abertos à comunidade. Até porque parece assim, eu já ouvi tanto, não é necessário. Eu acho que nós, pessoas, temos que ouvir muito, 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 para que um momento ou outro se execute aquilo que estamos propondo e buscando. Então, esses eventos abertos, eu pensei, dentro das escolas, que elas possam servir como um abrigo para palestras e que também se convidasse isso sem esquecimento por várias vezes, ou uma vez por mês, etc. Porque o nosso aluno presente ali, aparentemente, ele parece que não ouve, mas ele ouve. E aquilo fica. E aí se processa onde? Em casa, pode ser circulando. Há uma série de coisas. Eu tentei sintetizar porque eu ampliei lá mais. Outra proposta era de palestras, pode ser que vocês achem não oportuno, mas eu acho, dentro da Secretaria de Educação, incrível, da Secretaria de Saúde, por quê? E até certos momentos, em conjunto com a população, chamamentos. Alguém vai dizer, é muito difícil, por que eu vou fazer isso? Quem se importa? Eu acho que alguém tem que começar um dia. Vereadora, ao ponto. Tá, só um pouquinho para concluir, por gentileza. Eu proponho sanções de penalização, tipo multas, até que as pessoas se eduquem. O valor da multa, aí teria que ser pensado. Mas quem não atende, às vezes, precisa ser punido. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria. E Uva Maria? Uva Maria? É. É que tinha 2 L's aqui. Obrigado, vereadora. Entra em discussão. Peço a palavra. Passa a palavra. Vereadora Ilva, poderia me informar melhor como seriam essas penalizações? Como que você poderia... em qual forma você poderia ver que a pessoa cometeu alguma penalização e como você penalizaria ela?
por gentileza... Tá, uma parte. Estou aprendendo, viu? Esse negócio não é muito fácil, né? Poderia me informar como que seriam penalizados essas pessoas que não cuidassem do meio ambiente? De que forma você faria essa fiscalização? Como que seria feito isto? Olha, eu acho que tem N pessoas circulando como fiscais e que eles pudessem chegar, claro, às pessoas, por gentileza, e aí vai passando até para nós, pessoas que andamos, circulamos. Alguém tem que fazer isso. Todo mundo passa, não foi comigo, não conheço e não assumo. Então, é complicado. Eu tenho certeza que é. Também a gente sente essas pessoas abandonadas que reviram toda a estrutura e assim segue. Então, me parece que temos que fazer isso até por carinho pessoal de cada um. É a forma. E se alguém não fizer, nós vamos continuar nesse marasmo, né? E eu acho que alguém propondo oficinas e não cansar, fazer várias de diversas formas, vai chegar um momento que ou nós melhoramos ou nós vamos sucumbir diante desse problema que já temos com o meio ambiente, né? Está aí para ver como é que o mundo está andando. É uma tentativa, colega, é uma tentativa. Muito obrigada, gostei muito do seu projeto e agradeço a sua resposta. Obrigada, às ordens. Obrigado, vereadora. Mais alguém? Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão única e votação, o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Isadora Toigo Meneghetti, Júlia Mognon Serafim, Lucas Schelfer Borges, Nicole Bado Rodrigues e Rafael Grison, da Universidade de Caxias do Sul, UX, que altera e acresce dispositivos da Lei Complementar número 376 de 2010, que consolida a legislação relativa à política municipal do meio ambiente. Primeiramente, eu gostaria de saudar Vossa Excelência, presidente desta Câmara, os demais vereadores que compõem esta sanção e as pessoas que nos espectam. Bom, permita-me primeiramente um pouco discordar das ideias de penalização que foram apresentadas aqui nesta sessão hoje. O meu projeto de lei, ele visa alterar e acrescer o artigo 10 da Lei Complementar 376 de 2010, que fala sobre a política municipal do meio ambiente. O presente artigo ele fala que as infrações administrativas ambientais serão punidas com as seguintes sanções, independentemente da obrigação de reparar o dano, de outras penalidades civis, penais aplicadas pela União, Estado e no âmbito de sua competência, e lista 3 incisos que falam diretamente sobre a penalização. Pois bem, o meu projeto de lei, no meu grupo, ele tem como ideia alterar e criar mais um artigo a fim de que, além da penalização, o município ele produza uma escola, como tem a legislativa, ele promova uma educação ambiental àqueles que são infratores dos artigos que falam sobre a penalização, seja ele de causas danos ao próprio meio ambiente ou aos animais que tem na lei municipal. Acredito que isso está fundamentado, acredito, não tenho até certeza, que a nossa Constituição ela fala, no artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No inciso 6º, ele fala: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Pois bem, aos entusiastas da criminologia, assim como eu,
Sabemos que a pena ela é um mero número em anos na esfera penal ou uma multa, uma prestação pecuniária no âmbito administrativo e civil. O que a gente pode fazer para que essas pessoas não possam infringir a lei? Ou é promover educação para que elas tenham conhecimento o que é infringir a lei. Porque muitas vezes a gente pode ter certeza que a pessoa que comete uma infração ambiental, seja ela na lei municipal, seja ela na lei criminal, ela não tem consciência do que está fazendo. Então, o presente projeto, ele tem como fundamento promover essa educação àqueles que não só não têm conhecimento e cometem crimes, mas a toda a sociedade que caminha para um passo de maior conscientização na esfera ambiental. E não só na esfera ambiental, acho que em todos os âmbitos. A educação, ela é capaz de transformar vidas. E ela não transforma só a vida da gente que é acadêmico, seja de qualquer curso superior, das pessoas, das crianças, adolescentes que estão no ensino fundamental e médio, técnico. Ela é capaz de promover uma igualdade psicológica e de caráter a promover essa forma de conscientização, como foi falado aqui por muitos. A gente falou muito em conscientização, mas a gente não tem um projeto que faça com que essas pessoas sejam conscientizadas. Parcerias público-privadas, mas a gente tem que entender que o Estado, o município, os entes federativos, eles têm capacidade de promover, não só sancionar, porque a sanção ela é um mero número, como eu falei. É uma multa. A pessoa que comete uma sanção, ela vai cometer novamente. Por isso que a gente tem infrações cada vez mais pesadas para aqueles que as reiteram. Mas não adianta a gente só cada vez piorar mais e não dar àquela pessoa o conhecimento necessário para ela não fazer. Falou-se também que essa casa não tem competência de dar ao executivo um ônus de dinheiro. A gente tem aqui parcerias com a Uneftec, uma faculdade, a UX. A UX tem um dos melhores cursos de graduação e pós-graduação de direito no Brasil. E principalmente no direito ambiental. A pós-graduação ela é referência. Então, utilizar os meios que a nossa cidade tem para promover essa educação ambiental aos infratores. Fico aqui o meu agradecimento e disposto a complementos e esclarecimentos para essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão. Peço a palavra. Passo a palavra para a vereadora Lara. O senhor comentou referente enfim, esse modo de educação como a escola legislativa. Qual seria a ideia, como, por exemplo, foi citado, né, para a situação de maus tratos? O próprio vereador falou que passou até a madrugada em uma situação onde o animal foi retirado do tutor, ou, enfim, da pessoa que estava cuidando do animal por ele ter sido espancado. Foi um caso muito repercutido. Nós tivemos outros casos, uma grande crueldade com gatos aqui no município, um cachorro enforcado no parque que famílias frequentam, isso há alguns anos atrás, e essas situações são frequentes. Qual seria a ideia e o que faria essas pessoas que cometem esses atos a frequentarem esse método educativo? Essa palavra, excelência. Passo a palavra para o vereador. Bom, eu acho que ela é um pouco óbvia. Desculpa até ser direto, mas a educação, ela não perpassa só tu ensinar matemática, português. Ela perpassa por como as pessoas se portarem. A gente estuda ética, a gente estuda sociologia, filosofia, jurídica, que nos mostram, com o decorrer da humanidade, as leis foram criadas. A educação ambiental, e não só ambiental, trazendo para esse aspecto dos animais, eu acho que, além da penalização, a gente tem que demonstrar a esses infratores como se deve tutoriar os seus pets, os seus animais de estimação. Perpassa só por penalizar. A gente tem que demonstrar o jeito correto. Qual é o jeito correto? Bom, aí tem que ser debate de discussão.
Acho que não é um objeto fácil de destaque ou de apontamento ou um rol taxativo de como tu deves te portar. Vereador. Bom, mas concluindo, obrigado, é realmente promover uma educação, como tu ensinar português e matemática, mas como um modo de agir com os pets. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero pedir a palavra só um momentinho. Passa a palavra à vereadora. Tá. Eu quero reforçar... De pé, por gentileza. Ah, sim. Esqueci. Eu reforçar a ideia do colega. Eu acho que a UX realmente tem o melhor curso. Vou puxar para o meu assado do ambiental. Acho que dentro do que eu já vi e que converso com as pessoas, ele oportuniza muito mais conhecimento e informações do que buscar somente o penal. Isso é a minha opinião. Porque se eu estou mais ou menos introduzida, eu vou ser melhor. Talvez eu estaria fora de tanta penalização. Eu concordo com você. Obrigado, vereadora. Mais alguém? Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo. Em discussão única e votação, o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Isadora Toigo, Júlia Mognon. Desculpa, esse eu acabei passando agora. Vamos ao último, então. Em discussão única e votação do projeto de lei complementar de autoria da vereadora Manuela, da Universidade de Caxias do Sul, UX, que altera e revoga dispositivos de lei complementar número 632, de 11 de janeiro de 2001, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do Município. Com a palavra da vereadora. O projeto se encontra prejudicado. Em discussão única e votação, o projeto de lei complementar de autoria de Eduardo, da Universidade de Caxias do Sul, UX, que altera, acresce e revoga dispositivos de lei complementar número 632, de 21 de dezembro de 2020, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Boa noite, senhores. Primeiramente, saudar aos vereadores aqui presentes, à mesa diretora, aos demais estudantes e professores que nos assistem. O meu projeto ele visa revogar um artigo do nosso Código de Posturas, ao qual impede a entrada de animais, sobretudo os domésticos, em ambientes de lazer. Tá? Então, a nossa proposta seria que este artigo, no caso 311, vigorasse com a seguinte redação. É proibida a permanência de animais em recintos e locais públicos ou privados de uso coletivo, tais como cinemas, teatros, clubes esportivos e recreativos, estabelecimentos comerciais, industriais, escolas, piscinas, feiras, parques, praças e playgrounds, salvo se estiverem no uso adequado de coleira e guia e conduzidos por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal. Então, como falei anteriormente, os animais, segundo a nossa Constituição, são tidos como pessoas de direito, segundo o artigo 225, que lhes dá direitos fundamentais. E nesse ponto eu faço uma citação a Vicente de Paula Taide Júnior, abro aspas, todo animal é sujeito de direitos fundamentais, porque a Constituição lhe reconhece dignidade própria, fecho aspas.
E, além disso, em recente decisão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, ele, inclusive, permitiu, né, que animais figurassem como parte em processo judicial de maus-tratos, quais sejam os cães Spike e Rambo, que figuraram no polo ativo de um processo de maus-tratos, né, que tramitou ali no Paraná. E no voto do relator, ele citou a Declaração de Taulan, na França, a qual versou sobre os direitos dos animais e sobre a sua personalidade jurídica, e definiu que os animais seriam pessoas físicas não humanas. E, como seres sencientes, mereceriam, né, todo o nosso cuidado e o nosso carinho no que tange ao direito dos animais. Não obstante isso, eu ressalto que o próprio convívio com o animal ele é de suma importância para a nossa sociedade como um todo, uma vez que os animais, conforme um recente estudo executado em 2014, que utilizou terapias assistidas por animais com pacientes portadores de transtorno do espectro autista, se percebe que eles têm uma grande melhora na sua socialização e em outros também diversos atributos, tais como o sistema imunológico. Então, eu não acho que seria errado a gente falar que o convívio com os animais traz à tona aquilo que o ser humano tem de melhor. E nesse ponto também eu faço uma citação ao filósofo alemão Schopenhauer, que afirma o seguinte, abro aspas, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e quem é cruel com os animais não poderá ser um bom homem. E nesse ponto eu destaco que isso é um ponto onde temos uma grande carência em nossa sociedade, sendo que carecemos de bons homens. E eu acredito que um ponto positivo para uma melhora nessa situação seria, de fato, o maior convívio com os animais. E, além disso, tratando do erário, tratando de matéria econômica, nós vemos que os ambientes tidos como pet-friendly são muito lucrativos e poderiam trazer uma grande melhora na nossa economia local e até fomentar o nosso comércio e o nosso turismo. Uma vez que eu veria que, em um futuro recente, um ambiente que não seja pet-friendly, inclusive, poderia ser rechaçado pela sociedade. Então, somente para finalizar, eu entendo, conforme diria Luís Vaz de Camões, o grande poeta português, que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Os animais hoje em dia não são mais vistos como coisas, como res. Até inclusive foi abordado, vai falhar a memória, não vou lembrar quem foi o vereador que apresentou tal projeto, que utilizou o nome tutor. E hoje em dia, esse é o padrão a ser utilizado quando se trata de animais. Não se diz mais o dono do animal, porque o animal, como sujeito de direito, ele não é uma mera propriedade daquele que o possui, mas sim aquele que exerce uma tutela sobre ele, uma proteção, tal como nós falamos quando se trata de uma criança ou de algum incapaz. Então, já estava concluindo. Vou ao ponto, vereador. Somente para concluir, entendo que o nosso legislativo ele deve adequar o nosso sistema normativo vigente para que melhor se adeque aos interesses sociais. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão. Encerrada a discussão, abre-se a votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. O projeto foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos para o pequeno expediente. Este é um espaço em que o vereador poderá fazer algum agradecimento ou falar sobre a experiência vivida no dia de hoje, aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, pelo tempo de 1 minuto. Vereadores inscritos, eu vou chamar um por um, ok? Pode chamar por um? Ou vereadores querem se manifestar? Algum? Ninguém? Passo a palavra para o vereador. Boa noite, novamente. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores que se fazem aqui acompanhando essa sessão, aos demais colegas que vieram e apresentaram seus projetos. Acho que falo pelo menos em nome dos meus amigos que não estão aqui, mas que estou representando pelo grupo. É de grande valia esse momento.
acho que a gente, como aluno de direito, ficamos muito na teoria, vendo outras leis, e esquecemos que a gente é capaz também de criar algumas leis. Sobretudo do local onde a gente está. A gente pensa muito Brasília e Porto Alegre e acaba esquecendo que o nosso município ele também carece muitas vezes de lei e que a gente, como operadores do direito, podemos contribuir também. Então, mais uma vez, saudar a todos, dizer que represento por mim e pelos meus colegas de grupo que é muito importante esse espaço que a Câmara de Vereadores de Caxias promove aos estudantes. Mais algum inscrito? Ninguém? Eu queria quebrar o protocolo aqui. Desculpa falar, mas eu estou falando, né? Vou pedir a palavra. Tá. Eu também queria agradecer a todos aqui, a vocês, essa oportunidade. Eu acho que a gente pode ser bem melhor depois de ouvir essa pessoal que faz parte das universidades. Eu estou muito feliz porque eu encontro aqui passos que deveriam ser até mais divulgados. E agradecer a vocês, à Câmara e a todos aqui presentes também. Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao vereador. Boa noite. Eu também queria fazer alguns agradecimentos aqui, principalmente à própria Câmara Municipal, porque, como o meu colega falou, nós acabamos sempre vendo a legislação muito na teoria, né? Nós, do curso de Direito, respiramos legislação 24 horas por dia, mas a maioria até é um pouco assustador a gente ouvir de um vereador dizendo que muita gente nunca nem viu a Câmara Municipal. E eu também nunca tinha visto. Mas eu queria agradecer à Câmara essa oportunidade de poder liberar que nós, estudantes, possamos ocupar aqui essa tribuna e possamos ver como funciona, de fato, aquilo que a gente estuda na prática. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou passar a presidência da Câmara para a vice, para mim poder me manifestar. Primeiramente, aqui eu falo em meu nome, falo em nome de alguns colegas. Troca? Então. Posso? Passo a palavra ao vereador Egg. Tá. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, obrigado pela oportunidade, obrigado ao professor Micael por estar tendo essa oportunidade, né? Eu acho bem bacana a Uniftec, né, a faculdade do fazer, que é o que a gente escuta da nossa coordenadora, que é a faculdade do fazer. É a faculdade onde a gente não aprende só a teoria, mas é onde a gente aprende como fazer as coisas, da maneira como é para ser feita, porque a gente quer sair de lá sendo advogado e não somente operadores de lei. A gente quer ser um operador do direito, a gente quer saber fazer. Então, primeiramente, obrigado. Falo por mim, falo pelos meus colegas, que alguns não puderam estar presentes. Eu queria quebrar um pouco do protocolo. Queria pedir para os vereadores, independente de quem seja. Eu tinha um projeto de lei aqui para apresentar. A gente tinha outro grupo também para apresentar leis referentes a Caxias do Sul, que foi agora eu vou quebrar o protocolo, desculpa. Foge um pouco Estou meio nervoso aqui, desculpa. Sobre a revitalização de Caxias do Sul. A gente tinha um grupo de colegas onde falava sobre a questão do Dia da Limpeza, onde a gente criaria um movimento, onde a gente criaria esse movimento para Caxias do Sul, porque Caxias do Sul já foi considerada a cidade mais limpa do Brasil, uma das mais limpas da América Latina e da América também. E hoje a gente não tem mais esse espírito. Desde 2019, a gente começa a ver em jornais, no GZH, Pioneiro, que Caxias é uma das cidades mais se tornou a cidade mais limpa do Brasil, a uma cidade onde a gente vê lixo, uma cidade poluída, uma cidade cinza, uma cidade morta, uma cidade onde eu não reconheço mais Caxias. Eu sou nascido de Caxias, eu sou de um tempo de Caxias, onde eu subia julho e via ela iluminada de canto a canto. Onde eu via a vereadora, eu chegava na vereadora, via ela no jornal, e eu saía para a rua, e eu tinha orgulho de Caxias, falava, eu moro em Caxias. Eu tinha orgulho de Caxias. Hoje eu subia Júlio de Castilhos, via aquela rua toda iluminada, uma cidade limpa, uma cidade bonita, uma cidade onde a gente podia
dizer que eu sou de Caxias. Hoje a gente fala de que é de Caxias, a gente é de Caxias. Gramado é uma cidade turística aqui do lado, Novo Hamburgo, a terra do vinho. Então, assim, a gente é o quê? A gente já teve a Festa da Uva. Todo mundo vinha aqui para ver. Gramado, pessoas do mundo inteiro vêm aqui para visitar Gramado. Pessoas do mundo inteiro vinham para visitar a Festa da Uva. Hoje a gente vê lixo, a gente vê desordem, a gente vê uma cidade bagunçada, uma cidade que já foi a mais bonita e limpa do Brasil. E hoje a gente vê o quê? Não vê muita coisa. E eu não vejo, não estou todo dia aqui na Câmara de Vereadores, mas eu não vejo muita mudança quanto a isso. Eu não vejo perspectiva de melhora. O meu projeto é um projeto junto da Mônica, é um projeto que a gente não tem... Eu sei que não é um projeto tão robusto quanto eram nossos colegas, mas é um projeto que pelo menos a gente busca fazer algo diferente. Tão importante quanto cuidar dos animais que os colegas falaram, tão importante como o colega falou, questão das nome de ruas de mulheres, também é importante, mas é importante sim a gente não esquecer da nossa história, do que está no nosso sangue, ser a cidade mais limpa do Brasil. O projeto dos colegas era apresentar, como eu falei para vocês, ter um dia de limpeza, a gente chamaria os colégios para fazer isso, e o nosso projeto meio da Mônica era o seguinte, um tempo atrás teve uma lei que foi a taxação do sol, que é uma lei que taxava acima do ICMS placas solares. Hoje eu sei que a Câmara de Vereadores não tem o cacife para não poder destaxar essas placas solares em Caxias do Sul, mas a Câmara de Vereadores tem o poder para poder pelo menos colocar as informações no talão de luz e no IPTU. Eu acho que eu vou passar para a Mônica explicar um pouco sobre o projeto, explicar um pouco sobre a lei que ela me ajudou a escrever, e se a presidente permitir. Mônica, fala sobre a lei. Mônica está nervosa, mas vai lá, Mônica. Confia em ti. Essa é uma parte, então. Concedido. Fico sentado melhor. Então, o nosso projeto de lei, ele basicamente, leva informações às pessoas. Passando na caneta IPTU, onde é entregue a muitas da população, um número imenso, levando um projeto o qual a gente consegue levar informações sobre uma cidade mais limpa. É claro, o projeto de lei ali sobre as placas solares, elas nos trazem uma questão de meio ambiente. As famílias mais pobres, elas não têm acesso às placas solares, elas não sabem o que é isso. Hoje em dia, se tu olhar para as casas, empresas é classe média alta e empresas que sabem o que é placas solares. Aí tu olha assim para a classe mais... tem classe média baixa que poderia ter placas solares em suas casas, mas não tem o conhecimento do que é. Então, acredito que levando informação junto com a Secretaria do Meio Ambiente para as pessoas adquirirem ela e vendo pelo fato de que a placa solar, ela tendo uma taxa básica junto com a taxa da luz, ela automaticamente ela é viável sim a todas as famílias e até a população mais carente, o qual o governo não tem apoio nenhum. E se tu colocar numa sociedade mais pobre ali, no caso, que a população de Caxias é muito grande e não... A nossa taxa, sim, vendo pelo fato de que a RGE não é uma empresa do município em si, ela é uma empresa privada, ela leva muitos benefícios em cima. Então, tu tendo uma porcentagem ali para a prefeitura de recursos nas placas solares, ela vai ter mais recursos para Caxias também. Funcionando. Peço a palavra ao presidente, por gentileza. Posso continuar? Tá. Só explicando um pouco mais sobre o projeto. O projeto, basicamente, ele... Tá. Eu falo um pouco bastante, né? Não dá para negar.
Só explicando um pouco sobre o projeto de lei, a gente basicamente quer botar um selo e adicionar mais informações no talão do IPTU e no talão da luz, né? É algo simples, é algo que a RGE poderia fazer tranquilamente sem nenhum ônus para a empresa, e é uma coisa que eu acho interessante. Por quê? Porque hoje a gente não tem informação nenhuma sobre placas solares, ou qualquer tipo de energia renovável, seja eólica, seja placas solares, que é o mais simples. Então, eu sei que uma medida é pouco, eu sei que não é o ideal, eu sei que não é o que a gente quer, nosso projeto tem a intenção de dar desconto no IPTU, mas eu creio que para a gente voltar a pensar em Caxias como uma cidade limpa, eu acho que é um começo. Eu sei que vou pedir de novo, se tiver algum padrinho, algum vereador que a gente possa enviar por e-mail, Mirassol aí. Com certeza, a gente fica à disposição. E acredito que é isso. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Obrigado. Devolvo a condução ao presidente Eric. Não havendo mais nenhum inscrito. Desculpa. Presidente Eric, peço a palavra, por favor. Passo a palavra à vice-presidente. Eu queria representar um colega também que não esteve presente, mas eu achei o projeto dele muito interessante, então eu queria comentar um pouco com vocês. É sobre a questão de descontos em rodízios e buffets livres para pessoas com cirurgia bariátrica ou de redução estomacal. Porque, normalmente, pessoas que vão em rodízios acabam comendo bem menos quando possuem a cirurgia bariátrica ou de redução estomacal, porque o estômago acaba diminuindo e então eles comem muito menos. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo excluídas da sociedade, porque às vezes os amigos chamam para ir num rodízio, chamam para ir num lugar assim, e vocês não têm desconto, tem que pagar o valor integral e acaba comendo bem menos, tipo, menos de 1/3 do que uma pessoa comeria. Eu acredito que muitas vezes as pessoas deixam de sair, deixam de aproveitar e elas acabam sendo excluídas da sociedade por essa condição delas. Eu acho que seria muito importante todos os restaurantes e estabelecimentos, sim, disponibilizarem um desconto para essas pessoas. Claro, teria a carteirinha ali comprovando que você tem essa cirurgia, mas eu acho que seria de suma importância para poder incluir elas e que elas possam ter uma vida como se considerarem normais, porque elas são pessoas normais de qualquer forma, né? Obrigado, vice-presidente. Mais alguém? Posso encerrar agora? Tá. Não havendo mais nenhum inscrito, vamos encerrar a sessão. Agradecendo. Por gentileza, todos fiquem de pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária do Programa Jovem Parlamentar 2023, de imediato.